Boa noite a todas as pessoas que nos ouvem, que nos assistem. Inicio o meu pequeno expediente agradecendo grandemente a deputada estadual Márcia Lia e sua chefe de gabinete, Meire Silva, por atenderem meu pedido e viabilizar 3 emendas importantes para a manutenção de 3 entidades do terceiro setor. A primeira emenda, no valor de 150 mil já pago para o Instituto Colibri, para ser aplicada na Festa Literária da Morada do Sol, nossa Flisol, que este ano homenageia Itamar Vieira. A segunda emenda, de 70 mil reais, para o lar Rita Maria de Jesus, local de afeto e de atividades complementares que atendem mais de 120 crianças. Emenda de 50 mil reais para o Instituto Fábrica do Vencedor, local de sinergia e potência cultural e esportiva, promovendo grande transformação de vida para mais de 720 crianças e adolescentes. Márcia Lia, minha gratidão por atender este meu pedido. Nossos mandatos são instrumentos do povo e fazer chegar essas emendas, elas colaboram para o respiro e o cumprimento do trabalho brilhante executados por essas entidades. Nossa gratidão imensa, deputada Márcia Lia. A minha segunda parte do pequeno expediente vem com uma pergunta, e eu gostaria de pedir a atenção dos meus pares para se atentarem ao que eu falarei. É verdade que essa casa, novamente, cria uma ação coordenada, dirigida e persecutória à vereadora mais jovem deste parlamento? É sério. Sério que entenderam e denunciaram por quebra de decoro pelo ocorrido na semana passada? Vamos lá. Vamos ver o que é algo incompatível com ética e decoro. O nosso regimento interno, em seu artigo 120, faz alusão a causas de quebra de decoro e remete ao artigo 45 da Lei Orgânica, onde cita o abuso de prerrogativas parlamentares como uma possível causa a dar início a um processo junto à Comissão de Ética. Acredito que, no caso, seria esse o fundamento trazido. Ou seja, expressão facial, risos e frases, ainda que infelizes, faço questão de ressaltar, não estão dentro do bojo de quebra de decoro. E nós, enquanto Casa de Leis, não podemos banalizar esse instrumento que é tão importante para o exercício da vereança e a manutenção dos trabalhos dessa casa. Não dá, gente, para a gente abrir um precedente sem tamanho para qualquer ação em que interpretação de foro subjetivo seja levado para a Comissão de Ética. A gente precisa lembrar o que aconteceu na semana passada. O Lelo tentou fazer um raciocínio, uma alusão a algo que no momento ninguém entendeu o que ele estava dizendo. Eu mesma falei, olha, explica de novo, pois não entendemos. Ele tentou e parece que não deu certo. Vários vereadores deram risada, dentro de um espírito mais leve de brincadeira entre nós. Repito, vários vereadores deram risada. A Maria sobe rindo ao púlpito, simplesmente porque era a próxima oradora. Resultado da fala anterior do vereador Lelo, e aí solta aquela frase. Infeliz, sim, tenho que dizer, mas uma frase que, ao meu ver, não tem nada e nenhum poder de afrontar os princípios do decoro dessa casa. Reforço, frase infeliz, mas que não pode ser utilizada, Maria, como instrumento de vingança ou perseguição política. Principalmente numa casa onde já houve frases piores e ações que, se fossem levados a ferro e a fogo, boa parte de nós poderíamos ser denunciados. E, em alguns casos, fala que poderia, inclusive, configurar crimes mais gravosos. Lembremos alguns. Primeiro, violação do princípio da independência dos poderes, o grupo da vergonha. Alguém lembra desse grupo da vergonha? Que está lá, taxativo no artigo 85, atos contra o livre exercício dos poderes, legislativo, judiciário, Ministério Público e dos poderes constituídos da unidade de federação. 2, possível crime de racismo. Um parlamentar faz uma fala do teor racista e os mesmos que agora assinam e denunciam Maria, livraram um parlamentar da suspensão de 30 dias, que deveria ser pedagógica para o seu letramento racial. Qual a coerência? 3, machismo. Mulheres têm menos neurônios que homens. Isso
me parece uma agressão psicológica, inverídica, é bom ressaltar, e verbalizado por outro parlamentar, que depois entendeu que havia falado algo errado e se arrependeu, está tudo certo. Ou seja, se fôssemos levar tudo o que ocorre nos bastidores e durante a sessão, ninguém mais trabalharia nessa casa, pois temas existem e por demais. Portanto, eu invoco, nessa noite, o bom senso, a temperança, a razoabilidade, que nossas ações continuem agindo em prol do nosso maior amor, que é a cidade, a defesa do acesso à cultura, à educação, à saúde, o bem viver dos moradores, e que nossas relações pessoais e nossas falhas sejam instrumentos que nos aperfeiçoem como gente e como parlamentares, mas que são falhas, que as nossas falhas não sejam utilizadas como instrumentos de ações persecutórias de caráter político. Para concluir, presidente, eu preciso. As maiorias são de ocasião, não se esqueçam. E sim, toda morte nos atravessa, toda morte nos invoca reflexão ou deveria invocar, mas essa reflexão não pode ser seletiva, coordenada. A mesma indignação gerada com a morte de Kirk também deveria haver sobre o genocídio e limpeza étnica do povo palestino. E aqui eu me refiro aos civis inocentes, às mulheres, crianças, transmitido ao vivo para o mundo. A mesma indignação deve haver quando uma liderança política diz: vamos metralhar a petralhada, e todos riem. Ou sobre o menosprezo do governador com as mortes por contaminação por metanol. Pode concluir, toda morte tira de nós o nosso bem mais sagrado, a presença física, a vida. Finalizo, presidente, pedindo que retirem essa denúncia, que todos reavaliem sua assinatura, sua conduta, sua seletividade e revejam seus conceitos. E que a mesma indignação que tiveram em relação ao riso e uma frase infeliz seja refletida no coração de vossas senhorias, para que toda morte, toda, possa nos invocar nossos sentimentos mais humanos e que ela não seja utilizada como instrumento bélico e persecutório.